Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Rio Grande do Sul vive o pior desastre já registrado na história do estado. 39 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que inundaram cidades e destruíram casas. Equipes de resgate procuram ainda por 68 desaparecidos. Ao todo, mais de 260 municípios foram afetados. Na região do Vale do Taquari, moradores enfrentam a segunda tragédia em apenas 7 meses. O município de Mussum, no Vale do Taquari, voltou a ficar debaixo d'água meses depois de ter sido fortemente atingido pelas tempestades do ano passado. A cidade está ilhada pela cheia do rio Taquari. Em algumas ruas, a água já ultrapassou o andar térreo dos imóveis. Sem conseguir sair da cidade, moradores tentam limpar o que podem nas casas e comércios. Também no Vale do Taquari, em Cruzeiro do Sul, as equipes de resgate retiram pelo telhado das casas moradores que ficaram ilhados. Em Bom Retiro do Sul, a mesma situação. 2 pessoas foram socorridas com um cachorro depois de terem subido em uma árvore para não serem levadas pela enxurrada. A mulher tem deficiência e estava com sinais de hipotermia. Em Arroio do Meio, a enxurrada que misturou água e lama arrancou árvores e assustou a população. Meu Deus do céu, gente, o que é isso? Olha lá, ó. Já em Estrela, a enchente recuou. Assim como subiu rapidamente, a água do rio Taquari também baixou rápido durante esta sexta-feira, deixando a ponte que liga o Vale do Taquari à capital gaúcha aparente. A ponte continua interditada porque há risco de abalo na estrutura dessa ponte. Agora, o que chama a atenção é a pilha de entulhos, lixo e galhos trazidos pela correnteza. 280 mil imóveis estão sem energia elétrica em todo o estado e dezenas de cidades sem serviços de telefonia e internet. Mas neste ponto da BR-386 em Estrela, há sinal e moradores tentam falar com familiares pelo telefone. Desde terça-feira, Solange não consegue dar notícias nem saber como estão os pais e os sogros. A gente fica um pouco apreensivo porque tanto a minha mãe como minha sogra e meu sogro são pessoas de mais idade, né? Então eles ficam um pouco... Eles ficam também... A gente fica preocupado com o estado de saúde deles, né? Em Teutônia, a terra encharcada fez a estrada ceder. Há 4 dias, seu Írio percebeu as rachaduras e, por segurança, decidiu deixar a casa onde mora. Está movendo a terra, estão abrindo cada vez mais o asfalto ali. A gente lutou tantos anos e chega uma situação assim. Tem que abandonar tudo e ir embora. Tem que abandonar e ir embora. A situação também é crítica nos reservatórios. Por causa do rompimento parcial da barragem 14 de julho, em Cotiporã, moradores de 7 cidades do Vale do Taquari foram orientados a sair de casa e procurar locais seguros. Pelo menos outras 3 barragens estão em situação de emergência. O tempo não tem dado tréguas. Desde segunda-feira para cá, terá chovido mais de 800 milímetros em algumas localidades, com que pode chover ainda. Talvez cheguemos em localidades que cheguem próximas a 1.000 milímetros de chuvas. Os solos continuam encharcados, há ainda muito risco geológico de deslizamentos em diversas localidades e, por isso, a gente pede que as pessoas se coloquem em segurança. E você vai ver também. Nível do Guaíba alcança marca recorde e água invade Porto Alegre. Helicópteros da Força Aérea ajudam nos resgates dos moradores atingidos pelos temporais. Governo adia Enem dos concursos por causa da tragédia no Sul. Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ministério Público volta a pedir prisão de motorista de carro de luxo que causou acidente com morte em São Paulo.
Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O número de sequestros nas estradas que cortam a região metropolitana de São Paulo preocupa as autoridades. E os motoristas de aplicativos estão entre as principais vítimas. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, foram mais de 50 extorsões mediante sequestro registradas no estado. Essa mulher, que não quer se identificar, voltava para casa quando foi sequestrada por 4 criminosos. Ela ficou em poder dos sequestradores por 30 minutos e teve todos os pertences roubados. Foi horrível, eu achei que eu ia morrer, porque eu não sabia o que eles iam fazer comigo. Teve uma hora que eles perguntaram o que eu tinha no porta-mala e eu já imaginei que eles iam me enfiar no porta-mala. Esse tipo de crime tem sido cada vez mais comum no estado de São Paulo. Nesse vídeo, criminosos em um carro roubado fecham o veículo de uma próxima vítima. Os 4 criminosos descem, abandonam o carro e sequestram a motorista. A ação é rápida, dura menos de 30 segundos. O crime se repete em locais e horários diferentes. Quando a vítima não é abordada de maneira aleatória, a quadrilha aciona o carro por aplicativo para sequestrar o motorista. Segundo a polícia, as cidades da região metropolitana de São Paulo são as mais visadas, por causa do fácil acesso às estradas, que funcionam como rota de fuga para os criminosos. A estratégia de roubar um carro a cada sequestro atrapalha a ação da polícia. O veículo roubado é abandonado antes da vítima conseguir registrar a ocorrência. Em muitos casos, os criminosos quase sempre mantêm a vítima refém e pedem transferências via Pix. Esse outro veículo que ele acabou de roubar não vai estar constando no sistema da polícia. É menos probabilidade de ser abordado. Dados do portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que foram registrados no estado 54 extorsões mediante sequestro no primeiro trimestre de 2024. Quase metade dos casos aconteceu na capital. No mesmo período do ano passado, foram 57 casos, 36 na capital. Para esse especialista em segurança pública, é muito difícil impedir um sequestro, mas é possível dificultar a ação. Manter uma certa distância de outro veículo. Para quê? Para agir preventivamente. Então, se você percebe que está sendo seguido, tente também sair da rota que você está, buscar uma viatura de polícia, buscar uma companhia, uma delegacia, algo que você possa pedir uma segurança imediata. O sequestro não causa apenas prejuízo financeiro, deixa ainda uma experiência traumática, difícil de superar. Todo carro que chega perto de mim, ou moto, eu entro em pânico. Qualquer acelerada que dão a mais perto de mim, eu entro em desespero. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão da Justiça que negou pela 3ª vez a prisão do dono de um carro de luxo que causou um acidente e matou o motorista de aplicativo. O pedido deve ser analisado por um desembargador. O Ministério Público de São Paulo não aceitou a decisão da Justiça que negou a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. No fim de março, o jovem provocou um acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana. O MP decidiu recorrer e pedir para a 2ª instância analisar o pedido de prisão do motorista do carro de luxo. Para a promotora, Fernando Sastre Filho influenciou no depoimento da namorada e pode coagir outras testemunhas. Para a polícia, Fernando declarou que não bebeu. Acompanhada dos advogados do namorado, Giovana disse que apenas ela bebeu no dia do acidente e que o casal discutiu porque ele não queria ir embora por estar com sorte no jogo. Já Marcos Vinícius, passageiro que ficou ferido no acidente, afirmou que Fernando bebeu e que a discussão aconteceu porque Giovana queria impedir que Fernando dirigisse alcoolizado. A namorada de Marcos, Juliana, também confirmou essa última versão. Para o Ministério Público, o motorista do Porsche bebeu no restaurante e na casa de pôquer. Na visão da promotora Monique Raton, Fernando Sastre Filho deve ficar preso preventivamente. Fernando é réu e foi denunciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar e lesão corporal gravíssima.
Nós voltamos a falar dos temporais no Rio Grande do Sul. A água ainda toma conta de boa parte dos municípios de Canoas e São Sebastião do Caí. O repórter Romeu Piccolo esteve na região hoje e traz informações ao vivo. Romeu, boa noite para você. Oi, boa noite, Fara. Boa noite, Cris. Neste momento eu estou em Porto Alegre. Diversas ruas estão alagadas, principalmente no centro histórico da cidade. Essa é uma delas. O detalhe é que nós chegamos aqui ontem à noite e esses pontos ainda não estavam alagados. Já em Canoas e São Sebastião do Caí, cidades também do Rio Grande do Sul, muitas casas estão praticamente submersas. Os níveis dos rios subiram tanto que espantam até quem mora na região há décadas. A Defesa Civil estima que 80% de São Sebastião do Caí, município com 25 mil habitantes, tenha ficado embaixo d'água. O nível do rio Caí, que normalmente é de pouco mais de 2 metros, chegou a 17 metros e 60 centímetros, o maior da história. Vamos acompanhar na reportagem. Nas regiões próximas ao Rio dos Sinos, em Canoa, na Grande Porto Alegre, só é possível se locomover de barco. Para a gente ter uma ideia da altura da água, nós estamos navegando ao lado dos cabos de energia. Já está desligado, então a gente não corre risco. A casa do Wagner é aquela ali. Você construiu ela há 20 anos? 20 anos. O remo, com mais de 2 metros de altura, não alcança o fundo do rio, que se formou onde antes era uma rua. A minha casa é aquela ali, ó. A água deu embaixo daquela janela ali, ó. Embaixo dela, aquela parte branca ali. Agora ela veio acima. E dentro de casa está quase encostando no fogo. Os animais também foram afetados pela enchente histórica em Canoas. Everson tenta salvar as poucas galinhas que sobreviveram. Que era um galinheiro já? Tinha as galinhas, mas morreu quase tudo afogado. O criador está tentando chamar um porco que já atravessou toda essa área alagada e agora ele está parado aqui naquelas moitas. Os moradores explicam que com a construção da rodovia BR-448, as enchentes aumentaram na região. Mas a situação nunca tinha chegado a um ponto tão crítico. 3 dias para trás, o rio começou a desembocar para dentro aqui da vila, né, das casas. Aí foi rápido e inundou tudo. Aí foi o que aconteceu. Um dia após dezenas de moradores serem resgatados pela Polícia Militar de São Paulo de helicóptero, em uma operação especial, chegamos a São Sebastião do Caí, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Ao todo, cerca de 1.400 vítimas foram resgatadas pelos bombeiros desde terça-feira. Nas áreas onde a água já baixou, a gente consegue ter uma ideia da força da correnteza. Olha o estrago provocado nessa loja. Tudo isso foi destruído pela água. Segundo a Defesa Civil, é a primeira vez que isso acontece. Mais da metade da população está sem fornecimento de água e energia. São Sebastião do Caí vive uma situação de guerra. A principal dificuldade é realmente chegar nesses locais. São locais muito próximos da calha do rio, onde tem muita correnteza e, dependendo da situação, não se consegue nem com barcos. As chuvas no Rio Grande do Sul bloquearam rodovias, destruíram pontes e deixaram 18 cidades isoladas. Aqui estão destacadas as cidades de Estrela, Marquês de Souza, Colinas, Bom Retiro e Agudo. Elas tiveram estradas de acesso completamente submersas pela água. No restante, o isolamento é causado principalmente pela queda de pontes, que cederam devido à força da enxurrada, deslizamentos de terra e alagamentos. Em algumas localidades, nem mesmo os helicópteros conseguem chegar para retirar as vítimas. E o estado de Santa Catarina também sofre com os prejuízos causados pela forte chuva nos últimos dias. Uma pessoa morreu e mais de 180 tiveram que deixar suas casas. E 4 municípios decretaram situação de emergência. Após a passagem de um tornado, a cidade de Passos Maia, no oeste de Santa Catarina, ficou assim. Árvores foram arrancadas, os moradores ficaram sem energia e sem sinal de celular. Já chove forte há pelo menos 3 dias em vários municípios do estado. Em Ceará, um motorista de 61 anos morreu ao cair em um rio durante a madrugada. As cidades próximas, que são cortadas por rios, também tiveram muitos estragos. Eu morei 30 anos aqui embaixo, nunca deu isso ali, não era assim
vinha gente que nem agora. Algumas regiões afetadas pelo temporal também registraram deslizamentos de terra. Dos 33 municípios atingidos pelas chuvas, 4 decretaram situação de emergência. Equipes do governo do estado prestam assistência à população. De sexta-feira para sábado, a nossa equipe de meteorologia já identificou, tá, que existe nessa faixa mais ao sul de Santa Catarina, entre o oeste e o litoral sul, na divisa com o Rio Grande do Sul, adentrando o estado de Santa Catarina, uma possibilidade de índices de chuva de 100 a 150 milímetros. Aqui na rodoviária de Florianópolis, viagens com destino a cidades do Rio Grande do Sul foram canceladas por causa das condições das estradas do estado vizinho. Ônibus com destino a linhas internacionais como Argentina e Uruguai também não estão saindo da capital catarinense. Apesar dos problemas no estado catarinense, o governador conseguiu enviar ajuda ao Rio Grande do Sul, que enfrenta a situação ainda pior. Os equipamentos que a gente podia mandar, já mandou para o Rio Grande, eles até pediram mais, mas a gente está receoso em mandar mais algum helicóptero e vai que a gente precisa. Ainda nesta edição, as atualizações sobre as fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul. 350 mil pessoas já foram afetadas pelos temporais. Governo federal adia Enem dos concursos em todo o país devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Governo de Israel anuncia a morte de mais um refém na faixa de Gaza. Por causa da chuva que atinge o Rio Grande do Sul, o governo federal adiou o concurso público nacional unificado, que estava marcado para este domingo. A decisão de adiar o chamado Enem dos concursos veio horas depois da reunião do Comitê de Situação montado no Palácio do Planalto para monitorar a chuva no Rio Grande do Sul. A ideia anterior do governo, divulgada na noite de ontem, era de manutenção do concurso. As provas que aconteceriam neste domingo já tinham sido entregues em 65% dos locais onde seriam realizadas. Só no Rio Grande do Sul, entre candidatos e colaboradores, 100 mil pessoas estavam envolvidas no concurso. A nova data ainda não foi definida. O governo federal vai esperar que a situação no estado fique minimamente estável para remarcar a prova. A nossa ideia é recentralizar essas provas. A gente ainda não decidiu exatamente como, se vai ser uma conversa com a Fundação Cisgran Rio, com os Correios, que é o parceiro fundamental nisso, e com as forças de segurança, para que a gente tente garantir a integridade das provas e possa eventualmente aplicar essas mesmas provas. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas estão inscritas. Thaís é uma delas. Ela mora em Brasília e foi pega de surpresa. Eu estava preparada, eu queria muito fazer a prova, mas eu não fico triste com o adiamento por causa do contexto, que a gente está vivendo no país agora. A situação do Rodrigo é diferente. Ele mora em Porto Alegre. Apesar de estar preparado para a prova, o estudante acredita que o adiamento foi a melhor decisão. Nesse momento, assim, não tem como qualquer pessoa que mora aqui no estado estar com foco no concurso, estar com foco, que não seja na situação que a gente está passando. A Justiça de São Paulo anulou a votação de ontem na Câmara Municipal que autorizou a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado. Na decisão, a juíza Celina Chiome entendeu que houve irregularidades no processo, já que a votação só poderia acontecer depois da realização de todas as audiências públicas, bem como estudos necessários. A Câmara de Vereadores de São Paulo afirma que a votação ocorreu dentro do rito legal e que avalia a apresentação de um recurso contra a decisão judicial. Agora o noticiário internacional. Enquanto Israel e o grupo terrorista Hamas negociam um acordo de cessar-fogo, foi anunciada hoje a morte de mais um refém na faixa de Gaza. Autoridades afirmam que o corpo de Dror Or, que tinha 49 anos, está sendo mantido em Gaza. O homem foi assassinado ainda durante o ataque de 7 de outubro. A mulher dele, Ionat, também foi morta naquele dia.
Os filhos do casal, de 13 e 17 anos, chegaram a ser sequestrados, mas foram libertados em novembro. O anúncio da morte de mais um refém acontece enquanto Israel negocia um cessar-fogo com os terroristas. O jornal americano Wall Street Journal publicou que os chefes do Hamas receberam no último fim de semana a proposta de Israel para uma trégua e devem enviar uma delegação para a capital egípcia nos próximos dias para mais uma vez discutir a oferta. Fontes no Egito dizem que Israel deu um ultimato ao Hamas. Se não houver acordo até a sexta-feira que vem, o exército vai dar início à operação terrestre em Rafah. O diretor da CIA, a agência de inteligência americana, chegou hoje ao Cairo para participar das negociações. Segundo os egípcios, o grupo terrorista exige uma trégua duradoura e garantias dos Estados Unidos de que Israel vai respeitar o acordo. A última proposta israelense prevê a interrupção dos combates por 40 dias em troca da libertação de 33 reféns. Nas fases seguintes, haveria uma pausa nos confrontos de ao menos 6 semanas, com mais sequestrados libertados, e os dois lados poderiam negociar um período de paz de até 1 ano. A seguir, você vai ver que o nível do rio Guaíba não para de subir e já atinge 4,70 metros em Porto Alegre. IBGE aponta que indígenas e quilombolas têm perfil mais jovem que a média nacional. Polícia investiga se empresário foi executado no Rio de Janeiro por envolvimento com apostas online. Voltamos a falar sobre a situação no sul do país. O nível do Guaíba alcançou marca recorde e a água invadiu Porto Alegre. As imagens são impressionantes. Sexta-feira, 5 da tarde, e a capital do Rio Grande do Sul parecia uma cidade fantasma. Do alto, dá para ter uma dimensão do tamanho do estrago. Avenidas do centro da cidade, que costumam ser muito movimentadas, foram transformadas em rios. Com a filha nos ombros do bombeiro, esta mãe pegou o que deu, uma televisão. Estas imagens, feitas de dentro de um avião que chegava a Porto Alegre, mostram a cidade debaixo d'água. A cheia do Guaíba invadiu o centro da cidade. As comportas do Cais Mauá, que deveriam impedir que a água avançasse pela cidade, não estão dando conta. Pelo menos uma se rompeu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na contenção, utilizando sacos de areia e a força dos braços. Não é possível entrar ou sair da capital gaúcha pela Avenida Mauá, uma das principais de Porto Alegre. O muro da avenida foi erguido justamente para proteger a capital após a enchente devastadora de 1941. As estações de trem do centro também estão submersas. Este cenário de alagamento no centro da capital gaúcha não era visto há 83 anos, quando o Guaíba atingiu a marca de 4,76 metros. Existe uma régua instalada no Cais Mauá para medir o nível do rio, mas o equipamento foi arrastado pela correnteza durante a madrugada. Desde então, a medição tem sido feita de forma manual. A projeção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que a cheia do Guaíba possa chegar a 5 metros ainda nesta sexta-feira. O nível deve continuar subindo porque os principais rios do interior, que também atingiram níveis históricos, desaguam no Guaíba. Diante da situação caótica, a Defesa Civil emitiu um alerta para os moradores e comerciantes deixarem o centro. A rodoviária de Porto Alegre foi tomada pela água e está fechada. O principal ponto turístico da capital, a Orla do Guaíba, virou local de resgate. Botes do Exército traziam moradores da região das ilhas, que também foi atingida. Como começou a encher demais, a gente resolveu sair, de casa. Não tem como ficar lá. A Priscila conseguiu sair de casa com a filha de 11 meses e com os outros 2 filhos de 8 e 11 anos. Com água nas camas,
A gente tudo de pé em cima das camas esperando para poder ir até um acesso para os bombeiros pegar a gente. Nós vamos voltar a falar com o repórter Jairo Bastos, que está no Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas. O Jairo traz novas atualizações. Olá, Jairo, boa noite. Olá, Cris, boa noite, Fara, boa noite a todos. Olha, já são 350 mil pessoas atingidas pelas tempestades aqui no Rio Grande do Sul. E o número de mortos não para de subir. Atualmente, 39 mortes confirmadas. 68 moradores permanecem desaparecidos. Ao todo, 250 cidades foram atingidas pelas tempestades e enxurradas aqui no estado. 18 municípios estão isolados e os socorristas têm encontrado dificuldade para chegar a quem está ilhado. E como muitas casas estão inundadas, mais de 8 mil moradores foram levados a abrigos improvisados de prefeituras e do estado. Ao todo, são 32 mil desalojados ou desabrigados. Quem ainda não precisou deixar os imóveis enfrenta outro problema. A falta de água atinge quase 500 mil de pessoas. 280 mil imóveis estão sem energia. Hoje, a Caixa Econômica informou que liberou o saque do FGTS para moradores daquelas cidades que decretaram estado de calamidade pública. O processo pode ser feito diretamente no aplicativo. Um dinheiro aí que vem em boa hora. Cris, Fara. Certamente, Jairo. Obrigada. 244 vítimas das enchentes foram resgatadas pela Força Aérea Brasileira em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. 7 pessoas morreram em deslizamentos. As nossas equipes acompanham as buscas por desaparecidos. As equipes de resgate lutam contra o tempo para encontrar sobreviventes. O acesso aos locais onde ocorreram os deslizamentos dificulta os trabalhos. As cenas das buscas são dramáticas. Hoje a nossa equipe acompanhou o resgate de uma família soterrada. Mãe, pai e o bebê de 1 ano estavam na varanda da casa quando o morro cedeu sobre o imóvel em que eles moravam. Agora há pouco, por volta das 7 horas da noite, os 3 corpos foram encontrados em meio aos destroços. 2 grávidas também foram resgatadas, mas com vida. Uma delas deu à luz no hospital logo após ser salva. Aqui em Santa Maria houve o maior volume de chuva em todo o Rio Grande do Sul dos últimos dias. Meteorologistas afirmam que o desastre climático no Rio Grande do Sul é provocado pela soma de 3 fenômenos. O primeiro alerta do Instituto Nacional de Meteorologia sobre as chuvas no Rio Grande do Sul foi no dia 26 do mês passado. De lá para cá, a situação se agravou mais do que era previsto. O desastre climático que atinge os gaúchos é o resultado de uma combinação de fatores. O deslocamento de um corredor de umidade da Amazônia em direção ao sul e o encontro com fortes correntes de vento ajudaram na formação das nuvens sobre o estado. No sentido contrário, frentes frias vindas da Argentina aumentaram a instabilidade do clima e a intensidade das chuvas. Os temporais constantes no Rio Grande do Sul são consequência do que acontece também em outras regiões do Brasil. Aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, os dias têm sido quentes e com ar muito seco. E isso acaba criando uma barreira que impede as frentes frias de se moverem para outras partes do país e, assim, permanecem concentradas sobre o sul. É como se tivesse um grande muro redondo, circular, assim, em cima da região central do país. Aí a frente fria, quando ela vai se deslocar, ela fica aprisionada ali sobre a região sul, favorece essa chuvarada lá. A Defesa Civil alerta que a elevação do nível dos rios, que cruzam as áreas em vermelho no mapa, deve continuar provocando inundações severas. Pelo menos para a região, a parte mais ao norte do estado, entre hoje e amanhã deve ser o volume máximo, tá? Pelo padrão das chuvas. A parte mais sul do estado talvez já tenha atingido esse nível máximo. Se a água sobe rapidamente, para voltar ao nível normal é sempre mais demorado. A gente pode considerar aí alagamentos aí que vão durar aí vários dias ainda.
talvez mais de uma semana ainda. Hora da previsão do tempo, então a gente chama a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Já temos algum sinal de melhora ali na região do Rio Grande do Sul? Olha, Cris, por enquanto não. E neste cenário, qualquer quantidade de água representa risco extremo. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos. Neste momento ainda chove muito sobre o norte gaúcho e o estado de Santa Catarina. Amanhã a circulação de ventos ainda mantém as nuvens de chuva sobre o sul do país. Foz do Iguaçu, Chapecó, Campos Novos e Bom Jesus permanecem em alerta com a possibilidade de chuva forte a qualquer hora. Em todas as áreas claras do mapa, o sábado será de tempo firme. Em Florianópolis, faz até 27 graus à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 36. Em Goiânia, 34. Em São Luís, 30 e até 31 em Boa Vista. Em São Paulo, fim de semana de tempo firme e quente. No sábado, faz até 32 graus. No domingo, 31. Agora tem tempo delivery. A Patrícia e o Tony são de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Lidiane. Vamos lá, Fara. Patrícia, Tony, boa noite para vocês. Se programem para dias bem quentes. No sábado, os termômetros chegam aos 34 graus. No domingo, até 32. Não esqueçam do protetor solar. A Elizabeth é da capital mineira, Belo Horizonte. Vamos lá. Elizabeth, aqui na nossa tela, olha, a previsão para Belo Horizonte é de tempo firme e seco nos próximos dias. No sábado e no domingo, faz até 30 graus. Na segunda, 29. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Fara. Obrigada, Lid. Boa noite, Lid. Em Goiás, 8 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil que desfez um esquema de fraudes em sorteios divulgados pela internet. Na segunda fase da operação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em condomínios de luxo da Grande Goiânia. A Justiça autorizou o sequestro de uma caminhonete e de uma mansão avaliada em quase R$2 milhões. Também foram apreendidos relógios e bolsas de grife. De acordo com a investigação, os criminosos usavam 5 empresas de fachada para vender títulos de capitalização, com a promessa de que prêmios valiosos seriam sorteados. Para isso, contratavam celebridades e influenciadores digitais. Eles contratavam, captavam essas pessoas com antecedência, entravam em acordo com esses falsos ganhadores. Esses falsos ganhadores se apresentavam para a audiência como sendo ganhadores, quando na verdade não recebia coisa alguma. O esquema, que tinha sede aqui em Anápolis, funcionou durante 4 anos em todo o Brasil. Até agora, 8 pessoas foram presas. A Justiça autorizou ainda o sequestro de outros 10 veículos de luxo e 7 imóveis, além do bloqueio de contas bancárias no valor de R$29 milhões. Uma dessas empresas investigadas chegavam a faturar até R$5 milhões mês, outras tinham lucro líquido de 1,5, 1,6 milhão de reais por mês. Veja a seguir, nossos repórteres trazem novas informações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid e mantém validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Depois de ser atropelada e passar por cirurgia na pata, onça parda é devolvida à natureza em Minas Gerais. As populações indígena e quilombola são mais jovens que o total de brasileiros. É o que aponta parte do censo demográfico do IBGE, divulgada hoje. É na comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, no Rio de Janeiro, que a Daniele mora desde que nasceu. Aqui vivem cerca de 150 famílias. Ter essa possibilidade do nosso povo viver aqui, trazendo geração de trabalho, de renda, fazendo a manutenção da história, da cultura, para mim é fundamental. Os quilombos foram criados por negros que fugiram da escravidão e hoje são ocupados pelos descendentes para preservar as tradições e a cultura. O Brasil tem mais de 1.330.000 quilombolas, vivendo em 1.700 municípios, de acordo com o censo divulgado nesta sexta-feira. Só a região Nordeste concentra quase 70% dessa população, com mais de 900.000 pessoas.
Depois vem o Sudeste, o Norte, o Centro-Oeste e o Sul. A população quilombola é mais jovem do que a do país, média de 31 anos, contra 35 da população brasileira como um todo. Espero que eu faça uma faculdade, tenha um estudo bom. No meu futuro, eu espero ser jogador de futebol, né? O levantamento mostra também que a idade média da população indígena é ainda mais baixa. São quase 1.700.000 indígenas vivendo no Brasil com 25 anos de idade mediana. A gente tem duas populações tradicionais que se mantêm jovens em processo de crescimento e principalmente mais jovens se estiverem residindo dentro dos seus territórios oficialmente delimitados ou em processo de regularização fundiária. Os dados divulgados hoje são do censo de 2022. Para o Ministério da Igualdade Racial, o levantamento é fundamental para a construção de políticas públicas. A gente tem feito um trabalho árduo e com muito esforço e com muita dedicação para priorizar políticas públicas específicas para o atendimento dessas populações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Moraes também manteve a validade da delação premiada do militar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido dos advogados de Mauro Cid, depois que a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da soltura. O ministro afirmou que, consideradas as informações prestadas em audiência no Supremo e os elementos de prova obtidos a partir de busca e apreensão, não se verifica a existência de impedimento à manutenção do acordo de colaboração de Mauro Cid, homologado pela Corte. Ainda segundo o ministro, nesse momento não estão mais presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, afastando a necessidade da atual restrição da liberdade de ir e vir. Moraes concedeu a liberdade provisória a Mauro Cid, mantendo as medidas cautelares já definidas no processo, como não falar sobre as investigações, usar tornozeleira eletrônica, comparecer toda semana à justiça, além de ficar proibido de deixar o país, usar redes sociais, sair de casa à noite e se comunicar com os demais investigados no inquérito, com exceção da esposa, filha e pai. Cid foi preso em 22 de março deste ano, durante depoimento à Polícia Federal, depois do vazamento de áudios em que atacou a PF e o Supremo Tribunal Federal. A defesa de Cid afirmou que o militar se arrependeu do desabafo, que acabou vazado e que resultou na prisão dele. Depois de se reunir com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula espera que o Ministério da Fazenda e o Congresso cheguem a um acordo em torno da desoneração da folha. Hoje, Lula recebeu o primeiro-ministro do Japão em busca de um acordo para exportar carne bovina para o país asiático. Fumio Kishida foi recebido no Palácio do Planalto. O presidente Lula e o primeiro-ministro japonês se reuniram a portas fechadas e depois assinaram acordos nas áreas de economia verde e transição energética. Mas o principal objetivo do Brasil neste encontro não foi atingido: o de exportar carne para o Japão. Hoje, 70% da carne bovina consumida no país asiático vem de fora, principalmente dos Estados Unidos e da Austrália. Lula brincou com o vice-presidente Geraldo Alckmin e pediu que ele leve o primeiro-ministro japonês para uma churrascaria durante a agenda em São Paulo amanhã. Você foi governador daquele estado, você é o ministro de desenvolvimento, você é o vice-presidente. Por favor, leve o primeiro-ministro Fumio para comer um churrasco no melhor restaurante de São Paulo, para que na semana seguinte ele comece a importar a nossa carne. Ao lado de Kishida, Lula voltou a lamentar a situação no Rio Grande do Sul. A única coisa que a gente não pode recuperar são as vidas, sabe, que foram perdidas, mas também nós queremos daqui transmitir aos familiares a nossa solidariedade, ao povo gaúcho a nossa solidariedade e voltar a afirmar ao governador do estado que o governo brasileiro, o governo federal e seus 37 ministros estaremos à disposição para tentar ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o presidente decidiu prorrogar por mais 30 dias as operações de garantia da Lei da Ordem, a GLO, nos aeroportos e portos do Rio de Janeiro e São Paulo. Lula teve apoio dos Ministérios da Defesa e da Casa Civil para que as Forças Armadas continuem com o combate ao tráfico de drogas.
O Ministério da Justiça foi contra. A semana no Palácio do Planalto termina com a avaliação de que o encontro de ontem à noite entre Lula e Rodrigo Pacheco deu resultado e baixou a temperatura na relação entre o Executivo e o Legislativo. Os dois jantaram no Palácio da Alvorada e conversaram sobre vetos, dívidas dos estados e desoneração. Pacheco disse a Lula que, além do risco de demissões em massa, as empresas também deixariam de fazer investimentos que já estavam previstos caso a desoneração continue suspensa. A ordem do presidente é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volte a sentar com Pacheco para negociar um novo texto para a medida. O Tribunal de Justiça de São Paulo acabou de aceitar o recurso do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. Ele estava dirigindo o Porsche que provocou o acidente que matou um motorista de aplicativo. Fernando é réu e foi denunciado por homicídio doloso quando há intenção de matar e lesão corporal gravíssima. A defesa dele disse que vai recorrer. Quadrilhas especializadas no roubo de combustíveis têm atacado motoristas nas rodovias de São Paulo. Os quase 1.700 litros de gasolina, etanol e diesel estavam estocados em galões improvisados na garagem de uma casa em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os combustíveis foram roubados de um caminhão-tanque. O morador foi preso em flagrante por receptação. Alexandre é motorista há 17 anos e já foi vítima desse tipo de assalto. Ele lembra que foi rendido por bandidos armados na estrada e ficou em cativeiro até parte da quadrilha sumir com o caminhão carregado de combustível. Achei muito perigoso, achei que era o fim, sabe? Porque eles prometeram em matar e tudo, entendeu? Estavam muito nervosos, entendeu? Deram tiro mesmo na cabine. De abril do ano passado para cá foram registrados 54 roubos e furtos de cargas de combustíveis no estado de São Paulo. Cada caminhão é capaz de transportar de 35 a 60 mil litros. Em apenas um ataque, os criminosos geram um prejuízo de até R$1 milhão para as empresas. O combustível é avisado porque a gente sabe que de toda hora tem flutuação de preço, né? É uma carga valiosa. Hoje eu procuro trabalhar só período de dia, né? Não gosto de viajar muito para longe. Com tudo isso, tem câmera no caminhão, tem tudo, e a gente fica mais resguardado com isso, né? Além de prejuízos econômicos, a venda clandestina de combustíveis coloca muitas vidas em risco, não apenas durante o roubo, mas também com a manipulação inadequada dos produtos. Isso pode gerar acidentes graves, acidentes gravíssimos ocorridos a partir de manobras desse tipo, ou uma fagulha que pode gerar algum tipo de incêndio, de acidente desse tipo, ou então uma contaminação mesmo. No Rio de Janeiro, a polícia investiga a ligação entre duas execuções e uma possível disputa entre o jogo do bicho e o mercado de apostas online. Um advogado e um empresário foram mortos. Novas imagens obtidas pela polícia mostram a dinâmica do crime. Era dia 18 de abril. No carro preto estão dois homens que acompanham a movimentação da vítima no veículo branco. O alvo é o empresário Fábio Ortega, de 73 anos, dono de um aras e de um parque aquático na zona oeste do Rio. São cerca de 17 quilômetros sendo monitorado até que um dos homens desce do carro e atira 8 vezes em direção ao empresário. A vítima perdeu o controle da direção, bateu o carro em um poste, capotou e morreu no local. As imagens de circuito de segurança também identificaram os dois suspeitos que perseguiam Fábio Ortega. Um deles, Antônio de Souza de Andrade, foi preso esta semana. Ele negou participação no crime. O outro suspeito, identificado pelas câmeras, segue foragido. Agora, a polícia busca também descobrir os mandantes do crime e tem informações de que a execução de Fábio Ortega pode ter relação com o mercado de apostas online. Na década de 90, o empresário chegou a ser investigado por envolvimento com o jogo do bicho em São Paulo. A delegacia tem ciência dessa atuação dele em questões de aposta online, mas também ele era um empresário com outras atividades comerciais. Nós ainda não temos delimitados a motivação do crime, não tendo se descartado até o presente momento nenhuma linha de investigação.
Outro crime que pode ter relação com jogos de azar é a morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos. Ele foi executado com 18 tiros em fevereiro deste ano, a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. 3 suspeitos foram indiciados e seguem presos temporariamente. A polícia investiga se Rodrigo Marinho investia no mercado de cassinos online. Voltamos a falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. O repórter Romeu Piccoli está em Porto Alegre e tem novas informações. Romeu? Cris, Fara, a cota de inundação do Guaíba é de 3 metros e foi ultrapassada. As águas invadiram o centro de Porto Alegre. A capital gaúcha tem, neste momento, 450 pessoas desabrigadas. O centro histórico está inundado depois que uma das comportas se rompeu. A orientação dos bombeiros é que moradores evitem transitar na área. Em todo o estado, mais de 32 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Na região do Vale do Taquari, o rompimento parcial de uma barragem fez com que as autoridades pedissem para que moradores de comunidades em 7 cidades saiam de casa. 18 municípios estão isolados. Este já é considerado o pior desastre do Rio Grande do Sul. O governo do estado contabilizou 39 mortes, 68 pessoas estão desaparecidas e 74 ficaram feridas. Ao todo, as chuvas afetaram mais de 350 mil pessoas e as operações no aeroporto de Porto Alegre estão suspensas por tempo indeterminado. Cris, Fara. Obrigada, Piccoli. A dedicação de uma equipe de biólogos e veterinários conseguiu devolver à natureza uma onça parda, Cris, que tinha sido atropelada em Minas Gerais. Foram 3 meses no zoológico de Belo Horizonte. Mas essa onça parda não foi trazida aqui para ser exibida. O felino, de aproximadamente 2 anos, atropelado perto de uma rodovia no interior de Minas Gerais, precisou ser resgatado pelos bombeiros. Passou por uma cirurgia e foi transferido para a capital mineira. Ela tinha passado por uma cirurgia de fêmur, uma cirurgia extensa. Foi uma cirurgia que se mostrou muito bem realizada pela equipe da Universidade Federal de Uberaba. E a nossa principal tarefa era monitorar a recuperação desse animal, ver se ela não ia ter nenhum problema decorrente dessa cirurgia. O animal foi mantido em um local especial, fora da área de visitação aqui do zoológico. A onça foi monitorada dia e noite pelos veterinários. O objetivo era preservar os instintos para que ela pudesse voltar à natureza em segurança. Por precaução, o Ibama não divulgou o local exato onde a onça parda foi libertada. Uma equipe do Instituto Estadual de Florestas acompanhou a soltura. Ela vai ser, inclusive, monitorada por um rádio colar com monitoramento por satélite. Então é possível ver, quase que em tempo real, a movimentação desse animal ao longo do dia. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o episódio especial da série Reis, A Decadência. E você vai ver a chegada da Rainha de Sabá. E logo depois de Gênesis, você acompanha as emoções do reality A Grande Conquista. Não perca! Boa noite, bom fim de semana para você. Excelente noite e até amanhã.